Olá, jovens padawans, professor Anderson na área, dando seguimento aos nossos estudos sobre trigonometria. Hoje veremos triângulos, seus elementos e classificação. Triângulo é uma figura geométrica plana, isto é, possui apenas duas dimensões, sendo bidimensional, formada por três segmentos de reta, chamados de lados, aqui representados pelas letras minúsculas A, B e C, e três ângulos internos, representados aí pelas letras gregas alfa, beta e gama. Os lados do triângulo se encontram em pontos chamados vértices. Então, o ponto de encontro aí dos nossos lados dos triângulos se chamam vértices, as pontinhas aí do nosso triângulo. Os triângulos são muito utilizados aí no nosso dia a dia, seja em formato de bandeiras, em formato de instrumentos musicais, em placas de aviso, no formato dos escorregadores, da sustentação de várias estruturas, mesmo no box para sustentar aí aquelas prateleiras de canto, no formato das escadas e até mesmo de telhados. Enfim, uma infinidade de aplicações aí do nosso triângulo. Como estamos estudando o triângulo, como escrevemos ele matematicamente? Da seguinte maneira, o símbolo do triângulo, ABC. O que significa isso? Triângulo de vértices A, B e C. Assim estou me referindo então ao triângulo desenhado aí na sua tela. Triângulo de vértices A, B e C. Então sempre damos o nome de um triângulo através dos seus vértices. Os vértices são os pontos A, B e C. Os lados são os segmentos A, B e C, agora representados aí por letras minúsculas. Perceba que geralmente os lados é dado o nome de letras minúsculas de acordo com o vértice oposto a ele, oposto que está na frente. Por exemplo, qual é o lado oposto ao ângulo alfa, ao vértice A? Seria, nosso caso, o lado A, letra minúscula. E os ângulos internos chamados de alfa, beta e gama em nosso desenho. Essa nomenclatura pode variar bastante de acordo com o autor. Outra forma de nos referenciarmos a um triângulo seria substituirmos algumas nomenclaturas. Por exemplo, neste caso, nós estamos chamando da mesma maneira que no slide anterior de triângulo de vértices A, B e C. Então o nome do triângulo não muda. Mas aqui agora os nossos vértices continuam sendo os pontos A, B e C, e os nossos lados estão sendo referenciados como segmento. Essa forma é a forma como designamos um segmento BC, e essa barra por cima significa segmento de vértices BC, os pontos que estão nos vértices do nosso segmento. Então os extremos desse segmento são os pontos B e C, e é assim que nós daremos o nome do segmento, com a barrinha por cima e os seus extremos. E os ângulos internos podem ser referenciados dessa maneira também, com um acento circunflexo sobre a letra do vértice. Por exemplo, aqui nós temos vértice A, ângulo do vértice A, ângulo do vértice B, ângulo do vértice C. Nós temos também nos triângulos os chamados ângulos externos deste triângulo. Novamente, aqui estamos referenciando um triângulo ABC, isto é, um triângulo de vértices A, B e C. E agora nós temos uma nova referência, que são os chamados ângulos externos. Esses ângulos externos, você pode verificar que eles são obtidos através do prolongamento, aqui, por exemplo, do segmento do lado AB. Aqui também, no caso do ângulo externo no vértice C, prolongamento do vértice do lado BC. E no ângulo externo do vértice A, prolongamento aí do nosso segmento AC, ou CA, tanto faz. Então, o prolongamento dos vértices nos dará aí os ângulos externos, e cada vértice possui um ângulo externo e um ângulo interno. Veja que a medida do ângulo externo é sempre suplementar ao ângulo interno. O que é suplementar? Dois ângulos são suplementares quando a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Vamos tomar aqui por referência o nosso vértice A. Perceba que o ângulo A, o ângulo do vértice A, e o seu ângulo externo, que é o que eu chamei de E1, perceba que a soma desses dois ângulos é igual exatamente ao ângulo de 180 graus, ou o ângulo raso ou de meia volta. Por isso que a medida do ângulo externo é sempre suplementar ao ângulo interno, isto é, o ângulo interno mais o seu correspondente externo sempre será igual a 180 graus.
podemos cair no erro de pensar que o ângulo externo seria toda essa medida em volta do vértice. Mas não. Lembre que o ângulo externo é obtido através do prolongamento de um dos lados do nosso triângulo, e este ângulo será suplementar ao seu correspondente ângulo interno. Isto é, a soma do ângulo interno mais o seu ângulo externo correspondente será igual a 180 graus. Medidas no triângulo. Como a trigonometria se importa com as relações métricas, as relações entre as medidas de lados e ângulos, sejam eles externos ou internos, no caso dos ângulos, então nós vamos nos importar agora como nós faremos as medidas desses elementos do nosso triângulo. Nós temos aqui medidas dos lados e dos ângulos, sejam eles externos ou internos. Então, em nossas próximas aulas, trataremos exatamente dessas relações métricas existentes entre lados e ângulos do nosso triângulo. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!